nos estúdios da Rede Alesp, por telefone, a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Tudo bem, deputada? Bom dia, tudo bem? Uma honra poder conversar com vocês. Estou com saudade já. Verdade, deputada. Conta um pouquinho como a senhora está vendo com o cenário dessa crise. Quais suas avaliações iniciais do momento no Brasil, deputada? Olha, eu acho que as autoridades, nos mais diversos níveis, né, demoraram a compreender a gravidade da situação, adotaram uma postura de negacionismo, né, deixando de olhar o que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, num primeiro momento. Então, num primeiro momento, eu acho que houve omissão, houve falha das mais diversas autoridades. Neste segundo momento, né, melhor tardar do que nunca acertar, nesse segundo momento, todos começam a perceber que é necessário tomar medidas, né? Então, eu acho que tanto o presidente como o governador começam a entrar nos trilhos, vamos dizer assim. Negaram bastante no início e agora, atropelados pelos fatos, passaram a tomar as medidas necessárias. Ainda vejo... Alô? Pois não, deputada, estamos ouvindo. Ainda vejo pouco protagonismo do Poder Legislativo. Eu entendo, respeitando as divergências, que seria o momento da Assembleia, por exemplo, cancelar licitações, contratações que não sejam da mais absoluta necessidade. Volto a falar nos gastos com publicidade, né? Tem licitações milionárias em curso. Eu critiquei já quando foram abertas, antes dessa crise. Em meio a essa crise, entendo que ficam absolutamente injustificáveis. Muitas pessoas têm pedido para os deputados doarem, né, a verba de gabinete no combate ao coronavírus. Eu acho que nós poderíamos fazer um movimento nesse sentido. Eu sou uma das deputadas que menos gasta verba de gabinete. Muitos meses gastei R$500 dos 33 mil que ficam disponíveis. Eu gostaria de ter o direito de utilizar esse dinheiro para destinar para a saúde. Soube que o deputado Arthur Duval chegou a fazer essa solicitação por escrito, né? Eu recebi essa informação do jurídico da Assembleia. Correto. Eu quero aqui publicamente dar força a esse pedido, dizer que o Legislativo precisa sair de uma postura, vamos dizer assim, passiva e adotar uma postura proativa nessa crise. Eu falo isso com todo respeito aos colegas que eventualmente pensam de maneira diferente. É um momento de crise, todos precisarão passar por restrições. Porque o que acontece, né? Existe a esperança de que o clima, né, o território brasileiro, que a juventude da população sejam fatores a favorecer o Brasil neste momento, né? Mas se a crise chegar aqui, como chegou em Itália, por exemplo, né, na França, medidas mais restritivas precisarão ser tomadas, como diminuição de salários, né? Então precisa ter aí uma estratégia para enfrentar essa crise, entendeu? E eu não estou vendo, digo isso respeitosamente, uma postura proativa do Poder Legislativo. É bem verdade que o presidente está se esforçando, vai fazer votação virtual, hoje vai ter uma simulação na casa, né, de votação à distância. Então eu louvo essa iniciativa, mas eu acho que a gente tem que sair um pouco da cola do executivo, sabe? Ainda estamos muito naquela postura, o executivo vai mandar o projeto, a gente vai analisar. Não, eu acho que tem hora de nós fazermos propostas mesmo do Poder Legislativo. Agora, a deputada Janaína Pascoal, eu acho importante, a senhora, a deputada mais votada do estado de São Paulo,
Qual o conselho que a senhora pode dar para a população? Lógico, a gente fala muito, né? A gente está aqui em termos de utilidade pública e prestação de serviço para as pessoas ficarem em casa, do isolamento social, mas eu acho legal a senhora ressaltar tudo isso para a população, fazer esse apelo, né? Que é muito importante nesse momento. O primeiro ponto que a gente tem que compreender é que os números que vêm sendo publicados são números irreais em termos de contaminação. E com isso eu não estou dizendo que as autoridades estejam mentindo, não é isso. Só que nós adotamos uma estratégia diferente do resto do mundo. No resto do mundo, até por terem mais recursos, as populações serem menores em alguns países, eles adotaram a política de testar todo mundo que tenha qualquer sintoma, ainda que muito leve. No Brasil, pela restrição de recursos, a política adotada foi de testar apenas aquelas pessoas que apresentam sintomas graves, tá? Isso tem uma consequência imediata. Os números, né, que vêm sendo apontados como números de pessoas infectadas no Brasil são muito menores do que a realidade. Porque enquanto Inglaterra, Alemanha, França, eles testam muito mais pessoas, aqui a gente só testa quem chega no hospital com febre alta, né? Então, por que eu estou destacando isso? Porque, com certeza, tem muito mais gente contaminada. E muitos desses contaminados são assintomáticos. E os assintomáticos também contaminam. Então, é importante, nesse momento, todo mundo estar consciente de que é uma ameaça em potencial. Porque as pessoas têm muito medo de se contaminarem, mas raramente elas imaginam que já estejam contaminadas. Então é importante adotar uma postura de distanciamento em respeito ao outro, né? Aquele que seja uma pessoa próxima ou não, mas assim, mesmo dentro de casa, é importante manter o distanciamento, né? Por que isso? Onde é que está essa estratégia, né? Onde é que tem, o que tem de essencial nesse distanciamento? Nós precisamos atrasar a contaminação para que as pessoas que vão apresentar complicações apresentem essas complicações de maneira mais distanciada. Se todo mundo que for infectado e for apresentar complicação ao mesmo tempo, nós teremos muita dificuldade para socorrer, tá? Então é importante todo mundo saber que os nossos números estão muito aquém da realidade, né? E entender que precisa se preservar e preservar o outro, mantendo esse distanciamento. Agora, deputada, por exemplo, hoje quando eu chegava na Assembleia, algumas pessoas fazendo atividade física com o Parque do Ibirapuera fechado, mas correndo em volta. Quer dizer, a senhora não acha que falta também um pouco de conscientização da própria população, por mais que as autoridades estejam fazendo o seu papel? O problema é o seguinte, né? As cabeças são livres, então nem todo mundo pensa igual. Assim, eu fui muito crítica tanto ao presidente como ao governador quando vislumbrei em ambos um discurso de diminuição do problema. Então a minha crítica foi às autoridades, porque as autoridades precisam ter uma postura responsável. Com relação aos indivíduos, fatalmente a própria sociedade vai começar a dar os sinais, né? Então, por exemplo, os prédios, as comunidades, um vai começar a fiscalizar o outro. Tá? Pode demorar 1, 2, 3 dias, mas as pessoas já estão tomando consciência. Com relação aos cidadãos, a gente pode orientar, né? Infelizmente, se a coisa ganhar uma proporção para além do que estamos imaginando, medidas mais drásticas precisarão ser tomadas, né? Então, é um momento de conscientização. Mas a minha crítica mais contundente foi às autoridades que estavam com um tom, assim, muito de desprezo, de diminuição a um problema que parou o mundo, né? Então não é possível que todas as autoridades do mundo vejam de uma forma e as brasileiras de outra. Mas parece que isso aí já tá entrando nos eixos. Sem dúvida, deputada. Agora, conversando um pouco do seu mandato, né, em novos tempos, né? A senhora está comandando o mandato da sua casa. Como é que está funcionando isso? Conversa com seus assessores via remoto? Como funciona isso hoje no dia a dia do seu gabinete, deputada? Eu tenho poucos assessores, né? Eu estou, acho que, com 6 assessores.
dos 22 que eu teria direito, eu tenho 6 hoje. Peraí, deixa eu só contar aqui, acho que é isso mesmo. Tenho 6 assessores. Tem um deles que está me ajudando a acompanhar todas as coletivas, porque a gente tem tentado acompanhar todas as coletivas das autoridades federais, estaduais, então tem um que está focado nisso. Tem uma que está seguindo com estudos da área jurídica, né, porque a gente não pode também parar com tudo. Tem uma outra pessoa me ajudando com demandas, assim. Então, por exemplo, hoje teve uma reclamação de uma parturiente que não está conseguindo, né, na região do ABC, que a nossa lei seja cumprida, a lei que dá a ela o direito de escolher fazer a cesariana. Então, tem uma assessora que já mandou o caso para a ouvidoria da Secretaria da Saúde. Então, nós estamos tentando tocar. Eu venho fazendo contato com os colegas deputados estaduais, com as autoridades federais. Ontem recebi uma demanda de caminhoneiros que estão com dificuldade de se alimentar. Então, muito provavelmente vai sair alguma alternativa, né, de fornecimento de marmitas nas estradas, entendeu? Porque como muitos estabelecimentos estão fechando, os caminhoneiros estão com dificuldade de almoçar, jantar, né, e seguir trabalhando para abastecer o país. Então, assim, são problemas que no dia a dia a gente às vezes não tem dimensão, né, da importância, mas quando você entra numa situação de crise, eles eclodem, eles aparecem, né? Estou atenta à legislação federal também. Ontem essa questão da MP me preocupou bastante, né? Você suspender contratos de trabalho sem dar alternativa, sobretudo para aqueles funcionários que ganham menos. Até escrevi nas minhas redes, muita gente não compreendeu. Falei assim, uma coisa é você levantar salário, suspender salário de quem ganha 20 mil reais por mês, entendeu? Porque essa pessoa normalmente tem uma reserva, tem um dinheiro na conta, né? Tem o que vender, por exemplo, tem para onde correr. Agora, você suspender salário de quem ganha 1 salário, 2 salários, é diferente. Então, qualquer normativa que o governo federal, ou o governo estadual, ou os municipais venham apresentar, ela tem que contemplar essa diferença inegável entre quem ganha mais e quem ganha menos. E aqui não tem nada a ver com comunismo, com socialismo, entendeu? Com luta de classes, tem a ver com realidade, né? Com noção de realidade. Então, ainda bem que o governo federal recuou nesse ponto. Agora, deputada, estamos chegando nos momentos finais dessa entrevista, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para o telespectador e para o ouvinte que nos ouve aí em todo o estado de São Paulo e também pelas redes sociais. Olha, eu peço para ter paciência, né, para procurar manter, além da saúde física, a saúde mental, né, aqueles que têm alguma fé para manterem suas orações, os que não têm, começar um trabalho de meditação, entendeu? Porque as pessoas vão precisar passar aí por restrições, né, inclusive restrições de locomoção. Então, a saúde mental, nesse momento, é o mais importante. Ao lado disso, eu peço àqueles que puderem, né, que tiverem condições materiais de ajudar uma família que não tem, né, que seja uma família com uma compra, para essa pessoa não passar privações nesse período de crise, vai estar ajudando a si, ajudando ao próximo, ajudando a sociedade. Aqueles que são empregadores, né, que possam não suspender, né, não demitir, não suspender salários, até antecipar pagamentos, eu peço que assim procedam. Por que essa MP me preocupou ontem? Porque suspende por 4 meses e, eventualmente, até quem não precisaria suspender, iria suspender com base na normativa, né? Então, eu peço aqui uma responsabilidade social de cada qual, né? Aquelas pessoas que têm funcionários domésticos, que puderem assumir as tarefas domésticas, mandar seus funcionários para casa para diminuir a circulação no transporte público, estarão ajudando 2 vezes. Se puderem não suspender os salários desses funcionários para que eles não passem privação e possam ajudar um parente, né? Idem. Então, assim, é uma grande corrente de solidariedade.
Eu acredito que tem aí, eu sou muito mística, né? Então, se a gente pode tirar um lado positivo disso, foram décadas em Guerra Fria, imaginando como seria a Terceira Guerra Mundial, e de repente a gente é colocado, né, nessa situação de todos os países serem atacados por um mesmo inimigo comum, entendeu? Então, talvez tenha aí uma mensagem de solidariedade, tanto dinheiro na indústria armamentista, e de repente a principal arma de defesa que a gente tem é o respirador, né? O mundo inteiro atrás dos respiradores. Então acho que são pontos aí de reflexão. Imagino que quando isso tudo passar, muitos livros serão escritos, muitos filmes serão feitos sob a perspectiva jurídica, né? É um grande desafio, porque toda o capítulo do Código Penal que trata dos crimes contra a incolumidade pública, né? Então, epidemia, por exemplo, esse capítulo é muito deixado. Os autores sequer se dedicam a interpretar esses capítulos, né? Esse título. Então, eu acho que agora o jurista também passa a olhar com outro olhar, né, para esses tipos penais do Código. Então, assim, estamos sendo convidados a repensar muitas coisas. Tá certo. Deputada Janaína Pascoal, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Até um próximo contato. Obrigado, deputada. Eu que agradeço, fico à disposição. Fiquem com Deus. Beijo grande a todos.